Um abraço a todos que estão participando do AUP. Pois é, eu durante esse final de semana recebi algumas informações de pessoas que estão participando de reuniões periódicas da CBF com todas as áreas, né, que, claro, competem à CBF e que participam, de certa forma, de um jogo de futebol, como, por exemplo, a área médica, que é total responsável neste momento por esses protocolos de retorno ao futebol, a área da arbitragem também, que tem feito reuniões com a CBF, e também o pessoal do controle de dopagem. E conversando com essas pessoas, recebi algumas informações importantes do que está sendo trabalhado nos bastidores pela CBF, projetando o retorno do futebol, do calendário nacional aqui no país. E até tomei nota aqui de algumas informações. A principal delas é a CBF trabalha, Prieto e amigos, com a data da segunda quinzena de julho e início do mês de agosto para a retomada do futebol. É importante a gente fazer um parênteses sobre isso, porque a informação que recebi, ela vem com esse asterisco. É uma data que é de uma previsão. A CBF, de forma alguma, vai pressionar ou vai atropelar as autoridades, aquilo que as autoridades de governo, sanitárias, colocam em relação ao quadro, ao cenário de pandemia. E, portanto, essa data ela pode ser jogada lá para frente. Mas hoje a CBF trabalha com o retorno do calendário nacional para o final do mês de julho e início do mês de agosto. Algumas definições importantes já, Prieto, como, por exemplo, a entrada em campo. Primeiro entra um time, depois entra outro. No intervalo, aquele time que entrou depois sai um pouco antes. Todos os jogadores envolvidos na partida serão testados 48 horas antes, com testes rápidos da Covid-19. E todas as pessoas que irão trabalhar no jogo, isso já está definido, não tem um número definido ainda de profissionais que trabalham no staff, enfim, parte técnica, mas será um quadro bastante enxuto. Eles passarão por uma triagem. Por exemplo, haverá lá no estádio, no dia, a medição da temperatura das pessoas que vão trabalhar no dia do jogo. O VAR ficará fora do estádio. Outra definição importante sobre a arbitragem, poderá ser regional. Ou seja, para citar um exemplo, um árbitro aqui do sul do país poderá apitar um jogo de Grêmio ou do Internacional. Essa é uma definição importante também que já foi tomada. A outra definição diz respeito ao doping. Antes da pandemia, de praxe, 4 jogadores eram sorteados para o doping. Apenas 2 nesse período da pandemia. Serão 2 jogadores sorteados. Tudo indica, e essa é uma recomendação da área médica, que os jogadores não tomarão banho no vestiário do estádio. Eles sairão de campo, uma passada rápida dentro do vestiário e casa. Levarão a roupa do jogo para dentro de casa. São essas as informações que consegui apurar por enquanto, Prieto, mas tem algumas reuniões agendadas já para o início dessa semana com todas as áreas para afinar esse protocolo. Então, são essas as informações. Eu acho que a principal delas, e claro que nenhum dirigente da CBF vai confirmar, pelo menos por enquanto, é esse prazo de final de julho, início de agosto, por tudo que eles estão acompanhando do cenário da pandemia no Brasil, mas essa é uma projeção que é feita. E eu ressalto aqui e sublinho, não haverá nenhum tipo de forçação de barra por parte da CBF para acelerar o retorno do futebol aqui no país.